Fundamentos de Eletricidade, é o curso técnico de telecomunicações, o primeiro R de tele. Hoje a aula é sobre as leis de Ohm. Então vamos começar a aprender hoje a primeira lei, uma das primeiras leis, né, da eletricidade. E a lei de Ohm, ela é uma lei que trata da resistência elétrica, tensão elétrica e corrente elétrica. Então, essas três grandezas elétricas, elas vão enunciar aí a nossa lei de Ohm. Então, antes disso, vamos falar um pouquinho de resistência elétrica. Então, olha lá, chama-se resistência elétrica ou ôhmica a oposição interna à circulação das cargas, dos elétrons, né? Então, aqueles elétrons livres que ficam lá naquela camadinha de valência que eu falei para vocês, lá nas primeiras aulas, eles têm dificuldade. Quanto maior a dificuldade deles saírem de uma camada, de um átomo, e ir para a outra, isso aí, essa dificuldade, né, deles se movimentarem entre uma camada e outra, de valência entre os átomos, isso aí é a nossa resistência elétrica. E aí vem uma definição, ó, de bons condutores e maus condutores. Condutor de quê? De corrente elétrica, né? Então, um corpo que tem uma característica de ser bom condutor de corrente elétrica significa que esses elétrons, eles saem facilmente da camada de valência. Isso significa que a resistência é menor, né? Então, eu tenho uma baixa resistência nesses corpos que são considerados bons condutores. Ó, exemplo, platina, prata, cobre, alumínio, ou seja, metais em geral. Todos os metais aí são bons condutores, né, de eletricidade, têm baixa resistência. Corpos que têm uma maior resistência são os maus condutores, ou seja, aqueles elétrons da camada de valência, eles têm mais dificuldade de sair da camada de valência e ir para uma outra camada de valência de um átomo que está do lado dele. Então, esses corpos aí, eles são considerados maus condutores. Exemplo, porcelana, vidro, madeira, né? Então, são exemplos aí de maus condutores. Borracha, né, mica, são maus condutores. E os maus condutores, eles entram naquela categoria de isolante, né? Quando a gente fala em eletricidade, os isolantes, eles vão ter essa característica aí. Então, a resistência elétrica, ela tem uma unidade, que é o ohm, que é uma letra grega, né? Parece esse símbolo aí de uma ferradura, né? E o símbolo dele a gente usa o R, né? Então, a unidade é o ohm e o símbolo é o R. Isso aí é interessante vocês já começarem a anotar. Então, vocês vão escrever aí, resistência elétrica, unidade é o ohm e o símbolo é o R. Então, vocês vão anotar poucas coisas, mas essas informações que eu estou pedindo para vocês anotarem, elas vão ajudar quando a gente chegar aí nos exercícios. Então, olha só, a resistência elétrica R, que é medida em ohm, ela vai depender de alguns fatores. O tipo de material é um. O que é o tipo de material? Eu estou usando alumínio, eu estou usando cobre, eu estou usando ferro, então são materiais diferentes. Então, cada material desse vai ter uma resistividade diferente. A resistividade é um assunto que eu vou falar melhor na próxima aula. O comprimento também altera a resistência, esse comprimento L, né?
A seção, né, a área dele também vai alterar a resistência, e a temperatura também é um fator que altera a resistência. Então, a resistência vai depender do tipo de material, do comprimento desse material, da área ou seção desse material e da temperatura desse material. Fazendo uma analogia, olha só, com encanamentos, né, e o nosso condutor elétrico. Então, na primeira figura, deixa eu pegar aqui uma caneta. Então, eu estou com uma caneta aqui, ó, eu tenho um condutor ou um cano, né? E eu estou chamando aqui de A. Então, ele tem um certo diâmetro e um certo comprimento. Tem aqui uma comparação com o B aqui, ó. Então, o B é também um condutor ou um cano de água, que ele tem um comprimento maior que o A. O diâmetro é o mesmo. Então, o comprimento é maior, significa que a resistência, né, do B é maior, ou seja, o A tem menor resistência do que o B. Os dois têm o mesmo diâmetro, né, porém comprimentos diferentes. Quem tiver o comprimento maior terá uma maior resistência. Do lado de cá, nós temos o condutor A e o condutor B de comprimentos iguais. Só que o que está mudando? A área deles, né? Ó, o diâmetro vai dar áreas diferentes, né? Então, o diâmetro do A é menor que o diâmetro do B. Então, esse aqui é mais fácil de entender como um encanamento mesmo. A água ela vai passar com mais facilidade no que tiver um diâmetro maior. Então, significa que o B tem uma menor resistência do que o A, porque ele tem uma área maior, né? Então, a área dele aqui é bem maior, passa mais água. E, fazendo essa analogia, a gente está comparando aqui encanamento, a água, com o condutor, que são os elétrons, né? Os elétrons livres. Então, nesse aqui, o A tem maior resistência que o B, porque ele tem uma área menor que o B, apesar dos dois estarem com o mesmo comprimento. Então, olha só, alguns materiais oferecem maior ou menor resistência à passagem da corrente elétrica. Isso aí nós já falamos, que é a tal da resistividade, que o símbolo é esse aqui, ó, um Rho. Né? O Rho é a nossa resistividade e a resistividade do cobre é diferente do comparado ao níquel cromo nesse exemplo aqui. Então, apesar deles terem aqui, ó, diâmetros parecidos e comprimentos parecidos, nós temos o fator de materiais diferentes. Se os materiais são diferentes, a resistência deles também são diferentes. E nós temos um fator também que muda a nossa resistência elétrica, que é a temperatura, né? Então, a temperatura, ela altera também a resistência. Então, olha só, existem ligas metálicas cuja resistência não varia com a temperatura. Essa aí é o nosso constantão. Então, o constantão é uma liga metálica composta de níquel, cobre e zinco. E esse gráfico está me dizendo o seguinte, ó, a temperatura está aumentando, né, nesse sentido, aumenta a temperatura, e a resistência, ó, do constantão não muda, fica constante. Agora, nós temos materiais feitos com carbono, olha lá, materiais de carbono, eles já têm característica que
a temperatura aumenta, a resistência diminui. E nós temos metais onde a temperatura aumenta e a resistência também aumenta, que a maioria dos metais acontece isso aí. Né? Os nossos resistores, que é o componente eletrônico que a gente vai trabalhar, ele tem essa característica aqui. Aumenta a temperatura, aumenta a resistência dele. Que conclusões a gente pode ter agora com tudo isso que eu falei? Quanto maior o comprimento do condutor, maior é a sua resistência. É aquele parâmetro L de comprimento, né? Quanto maior a seção do condutor, menor a resistência. É o parâmetro da seção, área, né? O A lá, ou seção transversal. A resistência depende do material. É a resistividade, que é o símbolo grego Rho, que esse assunto é da segunda lei de Ohm, que a gente vai falar na semana que vem. E o fator da temperatura, né? Então, a temperatura também altera a resistência. Então, o que altera a resistência? O comprimento, a área, o tipo do material e a temperatura. Então, todos esses são fatores que alteram a resistência de um material. Pessoal, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Então, vamos chegar nos exercícios. Já já a gente vai chegar em alguns exercícios aí eu fico mais quieto e fico ouvindo mais vocês. Eu paro de falar um pouco e aí vocês falam mais. Quem tiver dúvida. Então agora, ó, nós falamos um pouquinho sobre resistência. Agora nós vamos falar do componente eletrônico resistor. Tá? Então ele é um dispositivo cujo valor da resistência, sob condições normais, permanece constante. Na prática, isso não vai acontecer. A resistência vai alterar pela temperatura dele. Aí nós temos algumas tecnologias, ó, de resistores. Tem o que é chamado de filme metálico, tem o filme carbono, tem o fio, ó, com o próprio fio eu consigo, esse aqui é fio mesmo que eu tenho enrolado aqui dentro. E temos o SMD, né, que são aqueles resistores bem pequenos, né? Então, apesar do filme metálico, do filme carbono serem pequenos, o SMD é menor ainda. É uma tecnologia que fez com que os nossos equipamentos eletrônicos ficassem pequenos, né? E cada vez mais pequenos. Para cada tipo de resistor, nós temos valores, ó, de resistências que eles chegam, que nem, como exemplo aqui, o filme metálico vai de 1 a 10 mega, esse M aqui é de mega, que é 10 a sexta, 1 milhão. Todo resistor tem uma tolerância. O que é a tolerância? É a variação da resistência dele. Então, no caso, eu posso ter de 1 a 5% de tolerância. E a potência dele vai de 1/4 de watt, que é 0,25 watts, até 5 watts. Aí nós temos o filme carbono, que é o mesmo valor nominal do que o metálico. A tolerância é pior, né? Ó. Então a tolerância dele aumenta, né? Vai de 5 a 10%. Potência é a mesma. O de fio eu não consigo resistências muito altas, ó, chega até 1K. Tolerância também alta, ó, de 5 a 20%. Potências maiores, né? Potência chegando até 100 watts. SMD, até 10 mega,
né, de resistência, tolerância baixa, né, ó, de 1 a 5%, porém, como ele é pequeno, potências baixas, né, já que ele é pequeno, as potências são baixas. Os resistores, eles são pequenos, então, para escrever um número dele fica difícil, né, é difícil escrever um número muito pequeno. Difícil até não é, o problema é a gente enxergar depois esse número, né? Então, em vez de escrever o valor da resistência no nosso resistor, existe os códigos de cores, né? Então, nós temos códigos de cores, que são essas faixas coloridas aqui que vocês estão vendo nesse desenho aqui de resistor, e essas faixas que vão fazer com que a gente saiba qual é o valor da resistência. Nós temos resistores que têm 4 anéis, ou seja, 4 faixas, e tem o de 5 faixas. O de 4 faixas tem tolerâncias maiores que o de 5, ou seja, o de 5 tem uma precisão melhor, né, no valor da resistência. Como é que funciona esse código de cor? Então, eu tenho que seguir uma tabela. Então, essa tabela, ela está dando, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. A primeira coluna é a de cores. Então, a primeira coluna é a de cores, né? Então, eu vou colocar o meu resistor nessa posição que está aqui, né, nesse desenho, de 4 anéis. E vou ver que cor eu tenho no primeiro anel e vou na primeira coluna, o primeiro dígito. O segundo anel é referente ao segundo dígito. O terceiro anel pula para o múltiplo. Isso para esse resistor de 4 anéis. O resistor de 5 anéis eu vou utilizar a terceira faixa dele nessa coluna do terceiro dígito. Porque os resistores que têm 5 anéis, eles têm mais precisão de valor de resistência e baixas tolerâncias. E o último anel, ó, tanto para o de 4 faixas ou anéis, tanto para o de 5, é o valor da tolerância deles. Então, um exemplo. Um resistor vamos pegar um resistor de 4 faixas. Vamos supor que ele tem a primeira faixa é o marrom. Vou colocar aqui o M. A segunda faixa vai ser o vermelho. E a terceira faixa vai ser o laranja. E a quarta faixa vai ser ouro. Quem pode me falar qual é o valor desse resistor? Vamos ver se alguém sabe. Marrom, vermelho, laranja, ouro. Ouro é a tolerância, né? Então, o ouro já está aqui, ó, 5%. E o valor da resistência dele, em ohms? Quanto equivale? Vamos ver se alguém me dá essa resposta. Vai fazendo rascunho aí, vai fazendo rascunho no papel. Eu acho que os filhos de vocês vão ajudar vocês aí, hein? Ajuda a fazer bagunça, só. É, mas vão ajudar. Acho que estão aprendendo mais que vocês aí. Professor. Ó, é só seguir a tabela, ó. Marrom é 1. Então, vou pôr 1 aqui, ó. 1 no marrom. É o segundo dígito, ó. Vermelho é o 2. Então, eu tenho 1 no primeiro dígito. 2 no segundo. 2 aqui.
O terceiro é laranja, só que eu não vou usar essa coluna aqui, né, de terceiro dígito. Eu vou já pular para o múltiplo, porque eu estou usando o resistor de 4 anéis. Exato. Então, o terceiro dígito vem aqui, aqui, depois vem para cá, ó. O terceiro dígito é o laranja, é 1000, 10 a terceira. É 3.000. 10 a terceira, isso aqui é 1000. 3 a terceira. Então, quanto vale o resistor? 3 a 13ª. Quanto? 3 a 13ª. Então, 3 a terceira A 13ª. é 1000. Então, é 12 vezes 12.000. 12.000. Isso. Ou 12K. Né? Então, esse resistor que tem marrom, vermelho, laranja, o ouro é a tolerância. Ele é um resistor que vale... É que escrever com mouse é ruim, viu? 12 quilo, 12K, porque 10 a terceira é quilo, e o símbolo dele é o ohm, né? 12 quilo ohm. Então, esse exemplo aqui é só para vocês começarem a entender um pouquinho essa tabela aí. Mas depois vocês vão fazer mais aí. Tem alguns exercícios que eu falo assim, ó, resistor que tem, sei lá, marrom, laranja, amarelo, prata, qual é o valor dele? Aí vocês vão ter que usar essa tabela aí, tá? Onde é que está esse material? Tá lá nos arquivos. Depois que eu terminar essa explicação, eu vou mostrar lá para vocês onde é que está esse material aí para vocês terem ele para acompanhar. Valores comerciais de resistores. Que tabela é essa aí? Não existe o resistor com o valor que eu quero. Existe uma padronização, valores comerciais, né? Então, eu tenho resistores que vale 10 ohms, 10K, que vale 10,2. Então, eu tenho valores que seguem essa tabela aqui, né? São os valores comerciais que a gente pode achar no mercado de resistores. Agora, pegar um valor de resistor com vários dígitos e dígitos que não estão nessa tabela aqui, eu não vou achar. Né? Não vai dar para achar valores que não estejam nessa tabela aqui. Agora, dá para a gente fazer associação, que também é um assunto nosso das aulas futuras aí, que são as associações aí desses resistores. Eu posso ter resistores em série, resistores em paralelo, aí sim eu vou conseguir ter valores diversos aí, valores diferentes. Então, continuando aqui, nós temos resistores também que variam, que nem se vocês tiverem um aparelho que tem um botãozinho que gira, né? Esse botãozinho que gira pode ser que seja um resistor variável. Os aparelhos modernos hoje não têm mais esse resistor variável. Os antigos têm, né? São os potenciômetros. O que é um potenciômetro? É uma resistência que varia com a força do seu dedo, né? Porque o seu dedo vai lá encostar no botão e vai girar esse componente eletrônico que se chama potenciômetro e vai fazer andar, ó, olhando essa figurinha aqui, ó. Quando você gira o botão com o seu dedo, você está mexendo essa lâmina aqui do meio, ó. E o 1 até o 2, o que é isso aqui? Isso aqui é a nossa resistência. Então, a nossa resistência que está em contato com o pino 3, ela vai mudar. Então, se eu medir a resistência do pino 3 até o pino 2, ó, eu vou ter esse pedacinho aqui de resistência. Se eu medir do pino 3 até o pino 1, eu vou ter uma pista maior de resistência. Geralmente, essa pista é de carbono, né? Ela é feita de carbono.
Então, se eu tenho mais pista do lado 1 ao 3, a resistência do pino 1 ao 3 vai ser maior que a do 3 ao 2. Agora, se você mexer o botão, né, e mudar o cursor dele para outra posição, né, pode pôr ele em outra posição aqui, aí sim, aí você está alterando a resistência. E nós temos dois tipos de resistências variáveis. Uma que a resistência varia linearmente, aí nós temos uma reta. E a outra que ela segue uma curva logarítmica, né? Então ela começa com um valor pequeno, depois ela dá um salto aí para um valor maior. Então existem esses dois tipos de resistores variáveis. A simbologia usual, né? As usuais são essas duas aqui. Né? É o desenho do resistor com uma setinha cruzando ele. Às vezes essa setinha ela fica inclinada assim, né? Ela não fica retinha que nem tá esse aí. Geralmente ela é mais inclinadinha assim. Quem é que mede resistência? O ohmímetro, né? O aparelho que mede resistência é o nosso ohmímetro. Ele faz parte do multímetro também. Então, quem comprou um multímetro vai ter nele a escala de ohms. E essa escala de ohms, ela vai ser justamente usada para medir resistência. Nós não podemos medir resistência do jeito que está aqui, ó, segurando os terminais com a mão. Porque o nosso corpo, ele tem também uma resistência. Inclusive, é possível a gente medir essa resistência com o nosso ohmímetro. Se você segurar os terminais do resistor com o dedo, você está fazendo uma medição errada desse resistor. Porque a resistência do seu corpo está fazendo parte desse resistor aqui. E aí vem a primeira lei de Ohm, que foi lá o George Simon Ohm, né? Então o sobrenome era Ohm, por isso que veio o nome da lei de Ohm. Então ele foi um físico alemão que viveu entre os anos de 1789 e 1854 e verificou experimentalmente que existem resistores nos quais a variação da corrente elétrica é proporcional à variação da diferença de potencial. Diferença de potencial é tensão elétrica, tá? DDP é igual a V de tensão, é igual ao U de tensão, que nós já falamos, né, dessas grandezas elétricas aí. Tem um vídeo aqui que depois vocês vão ver, quando vocês tiverem calma aí. É um vídeo pequeno, de 5 minutinhos, mas ele dá uma ideia das grandezas elétricas, que é a corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica e a potência elétrica. Tá? Esse vídeo aqui, depois, se vocês tiverem um tempinho, vocês vão clicar aqui no slide e vão ir nesse site aí do YouTube e assistir ele, é de 5 minutos esse vídeo aí. Então, o que fala a primeira lei de Ohm? O que o Ohm realizou, né? Então, o Ohm, ele realizou uma experiência, que é a seguinte. Ele pegou um condutor, aplicou uma tensão elétrica. Se eu aplico uma tensão elétrica num condutor, eu tenho uma corrente elétrica, né? Então, eu aplico uma tensão U e eu vou ter uma corrente I, né? Aí, no mesmo condutor, ele aplicou outra tensão, um valor diferente. E apareceu uma outra corrente, um outro valor de corrente. E no mesmo condutor, ele aplicou uma terceira tensão, diferente da 1 e da 2, e apareceu uma terceira corrente, diferente também da 1 e da 2. Então, são grandezas diferentes que nós temos aqui, né? Nós temos tensão e corrente elétrica. Tensão elétrica, corrente elétrica. Tensão elétrica, corrente elétrica. O condutor é o mesmo. Ele simplesmente foi aumentando a tensão e foi medindo a corrente. Mantendo-se o fio a uma temperatura constante, o fio é o nosso condutor. Ele fez a seguinte conta. Ele pegou a tensão U1
e dividiu pela corrente. Deu um valor. Depois ele pegou a segunda tensão que ele aplicou e dividiu pela segunda corrente que apareceu. Depois ele pegou a terceira tensão e dividiu pela terceira corrente. Olha só o que aconteceu. Constante. O que é isso, constante? Significa que deu o mesmo valor. Então, essas divisões tiveram o mesmo valor matemático. Ou seja, vamos dar um exemplo de número aqui. Essa divisão, sei lá, deu 3. Essa aqui deu 3 também. Opa, essa aqui deu 3. Então, a constante, ó, é 3. É tudo igual. Né? E o que é esse número aí que ele achou? O que é esse 3? Aí ele repetiu essa experiência, só que ele mudou o condutor, ó, outro metal. Ele mudou o condutor. E ele mediu a tensão, colocou a tensão U1 e apareceu uma corrente I1'. Colocou uma tensão U2 e apareceu uma segunda corrente linha, diferente dessas primeiras aqui, ó, porque ele mudou o material, o outro metal. Aí na terceira tensão, uma terceira corrente linha, fazendo as divisões também constante. Aí nesse exemplo, como ele mudou o metal, vamos pôr um outro número aqui, vai. Então deu 5 essa divisão. 5 essa aqui e 5 essa aqui também. Isso aqui é a nossa constante, deu um valor, tudo igual. Tudo igual, ó. Tudo igual. O que é isso? O que é essa constante? Essa constante é a nossa resistência elétrica, né? Então, olha só, a essa constante dá-se o nome de resistência elétrica, o nosso R, né? E a unidade dele é o nosso ohm, né? O ohm, que é o símbolo grego. Então, esse é o experimento. Se vocês fizerem um experimento desse, vocês vão cair nessas conclusões aí, tá? E o valor dessa constante é a nossa resistência. Então, ele elaborou matematicamente uma relação, né, que diz: a voltagem, que é a tensão aplicada nos terminais de um condutor, é proporcional à corrente elétrica que o percorre. Matematicamente, o que nós temos? A tensão, ela é proporcional à corrente. O que é isso? Se você aumenta a tensão, aumenta a corrente. A corrente aumenta. Se eu aumento a tensão, aumenta a corrente. Isso é que é uma relação matemática proporcional. Porque existe a inversamente proporcional, né? A inversamente proporcional é o contrário. Se eu aumento de um lado, eu diminuo do outro. Essa aqui não, ela é proporcional. Então, U dessa fórmula aqui é a diferença de potencial cuja a unidade é o volts. Então, o U é a tensão elétrica. O I é a corrente elétrica. E o R é a resistência elétrica. Né? Então, que é a definição aí da primeira lei de Ohm. Então, a definição da primeira lei de Ohm, com a definição da lei de Ohm, nós temos 3 formulinhas que vocês vão anotar agora. A primeira é essa que nós já falamos, ó, tensão é resistência vezes corrente. Resistência é tensão dividido pela corrente. E corrente é tensão dividido pela resistência. Então, vocês vão anotar essas 3 formulinhas numa folhinha de rascunho aí que vocês vão usar daqui a pouco nos exercícios. Enquanto isso, eu falo o enunciado da lei de Ohm.
O enunciado é: num condutor ôhmico mantido a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada entre seus terminais. Ou seja, aumenta a corrente, aumenta a tensão. E o R? O R é constante, tá? A resistência é constante. Então, anotem essas três formulinhas. U é igual a R vezes I. R é U dividido por I. Aqui também tem gente que fala que essa é a formulinha do Rui, né? Para lembrar o Rui. Aqui é o I, corrente, é tensão dividido pela resistência, né? Sabendo só a formulinha do Rui, vocês tiram as outras, né? Então, se você tem que R é igual a U sobre I, isola o U, U é igual a R vezes I. Tá aqui, ó. Se você isola o I, I é igual a R vezes U, né? Não, isola o I, né? Aí você tem que o R sobre U dá o I, né? O I é U sobre R. O I vai ser U sobre o R. Então, anotando essas três formulinhas aqui, ó, U é igual a R vezes I, R é igual a U sobre I, e I é igual a U sobre R. Já já a gente vai usar elas. Já já não, agora, né? Então, nós temos aqui, ó, um primeiro exercício que tem um circuito elétrico bem simplesinho. Esse circuito, o que ele tem? Ele tem uma bateria de 10 volts. Aqui vai ser o positivo, né, da bateria. Aqui vai ser o negativo da bateria. Esse A aqui é um aparelho que mede corrente elétrica, é o amperímetro, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, o amperímetro é um aparelho que mede a intensidade da corrente elétrica. E esse exercício ele quer saber justamente qual que é o valor da corrente elétrica aí, nesse amperímetro. Então, e esse circuito ele é um circuitinho fechado que tem uma resistênciazinha aqui de 2 ohms. E aí, qual que é o valor da corrente elétrica? Que fórmula vocês vão usar? É I, U sobre R, né? I igual U sobre R. É o que a gente quer, né? Isso. Aí, ó. Vai dar I 5 é amperes, igual né? a U sobre R. Perfeito. Então, o I vai ser igual. U vale 10, ó. Dividido por 2. Então, o I vai ser igual a 5 amperes. Perfeito. Então, essa é uma aplicação da primeira lei de Ohm. O 2, nós temos 3 circuitinhos aqui, porque vocês viram que está muito fácil o exercício 1 foi muito fácil. O 2, ele está dizendo o seguinte, ó, qual a intensidade de corrente em um condutor que tem resistência de 1000 ohms? Se a tensão aplicada for D. Então, no circuito A, a tensão é 2, ó. Tá aqui no nosso circuito. No B é 100. No C é 50 milivolts. 50 milivolts é 0,05 volts. Se ele quer corrente, intensidade de corrente, que fórmula a gente usa? Ele quer o I. Sobre a mesma, R, né? O sobre R.
Esse aí eu só vou dar uma repassada aqui nos exercícios, aí depois eu vou deixar um tempo aí vocês fazendo. O 3, ele quer a tensão, né? Qual deve ser a tensão elétrica de um condutor de 10K de resistência? Então, ó, a resistência agora é tudo 10. Só que o que está mudando é a corrente, né? Então, ó, o item A, o circuito A tem uma corrente de 2, o B tem uma corrente de 0,05 e o C tem uma de 20 micro. Então, ele quer saber o que está em interrogação aqui, ó, tensão elétrica do circuito A, do B e do C. O quarto exercício, vocês têm que usar aquela tabela. Então, tem aqui, ó, o item A tem um resistor de 4 faixas. Verde, azul, laranja, ouro. Então, tem que ir colocando os valores aqui e dar o quanto equivale esse resistor. O B é marrom, preto, vermelho, prata. Então, tem que também olhar naquela tabela e colocar aqui os valores. Já já eu vou mostrar para vocês onde é que está esse material aí que vocês vão precisar da tabela. O C e o D, olha lá, são resistores de 5 faixas. Aí vocês vão usar as 5 colunas daquela tabela. O quinto exercício é para fazer o inverso. O item A é um resistor de 3,3K. O que é 3,3K? 3.300, né? 3.300 ohms. Então, vocês têm que pôr aqui as cores. As faixas de cores para ter esse valor. O B também, 470 ohms. O C já tem que ter... o A e o B, vocês vão usar 4 anéis, né? Já o C e o D, ó, vocês têm 866. Então, esse aqui eu vou ter que usar 5 anéis. 5 faixas, resistores de 5 faixas. O D também, ó, 5,1, né? Então, tem que ser resistor de 5 faixas. E as tolerâncias sempre vai ser aquela última coluninha lá. Então, esse exercício aí é para vocês escreverem as faixas. Tudo bem até aí?